Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um podcast Além do Sermão. Esse é o podcast da Igreja Batista da Graça. E hoje nós temos aqui como convidados duas pessoas maravilhosas, amigos e membros da igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma coisa muito importante que vem tocando aos nossos corações nesses últimos dias. E todo mundo vai passar por isso um dia, que é a dor do luto, o momento do luto. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, nesse podcast nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre o consolo do Senhor. Quem é esse que pode consolar e que está acima de todas as coisas, a sua soberania vai tomando conta de tudo que a gente faz, e ele está no controle de tudo e que a gente não pode desesperar, mas ele sabe de todas as coisas. Agora sim, Rodrigo, Lindaura, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tudo bom? Gostaria que vocês se apresentassem aí para todo mundo. Bom, eu sou a Lindaura, né? E eu congrego há quase 5 anos na Igreja Batista da Graça, onde também, glória a Deus, faço parte, sou integrante do Ministério Infantil e sou casada há 29 anos com o Rodrigo, né, meu marido. Sou mãe de 4 filhos, 3 nascidos vivos, né? E no decorrer da história nós vamos contando um pouquinho como que essa maternidade se deu, tem se dado. É Amém. isso. Amém. E Rodrigo. serva de Jesus Cristo. Amém. Rodrigo. Bom, eu sou o Rodrigo, esposo da Lindaura. Congregamos, agora ela falou, há 29 anos. Casamos há 29 anos de casados, né? E há 5 congregando na Igreja Batista da Graça. Fazemos parte do Ministério Infantil e, com a graça do Senhor, estamos rompendo a cada dia. Amém. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre luto. Exatamente. E antes da gente entrar no contexto dessa mensagem tão importante que nós vamos passar aqui, gostaria que vocês explicassem um pouquinho, contassem um pouquinho da história do Gabriel. Sim. Quer começar? Pode ir. Fica à vontade. Gabriel, ele foi um filho, né, gestado, idealizado ali e gestado com muito amor, como o João Vitor. E também, logo que desejamos e preparamos para ser pai, nós tivemos uma primeira gestação interrompida ali semanas depois, espontaneamente. Este, né, seria, no caso, às vezes, o primeiro filho que nós teríamos, mas o Senhor tomou para si, antes da gente até saber qual seria o sexo dessa criança. De 5 para 6 semanas, eu tive um aborto espontâneo, o Senhor recolheu essa criança. E depois de alguns dias, engravidei do nosso filho mais velho, e João Vitor, hoje já com 20 anos, a gente ansiava por ter mais um filho. E depois de 7 anos ali já desejosos de ter um filho, 6 para 7 anos, nós engravidamos do Gabriel, desejosos de dar ao João Vitor um irmão que ele tanto desejava. Ele pedia muito este irmãozinho, e ele, né, o Gabriel foi muito esperado por ele, né, pelo João Vitor, o irmão que no caso é o filho mais velho, que hoje o Senhor nos permitiu cuidar, né? E tem permitido cuidar. E foi uma gestação muito tranquila. Nós não tivemos, assim, eu não tive nenhuma intercorrência nessa gestação. Vamos dizer assim, exceto saindo ali do que era esperado, ele nascer de 8 meses, né? Mas nasceu bem, aparentemente com todos os ali, parâmetros, né, de nascimento aceitáveis, né, tudo bem. As curvas de desenvolvimento, tudo.
abaixo, Uhum. no caso de ganho de peso, Uhum. mas intelectualmente ele sempre muito assim dentro do padrão considerado normal. Uhum. Porém, aos 3 meses de vida, foi aos 28 dias, aliás, foi constatado que ele tinha uma surdez profunda. Porém, intelectualmente, a cognição dele era muito, muito boa, dentro do padrão considerado de desenvolvimento intelectual normal de uma criança. Assustamos muito com essa questão da surdez, porém nós entendíamos que Deus ele é quem tinha feito, quem tinha criado o Gabriel e com certeza nós iríamos assim saber cuidar daquela criança com as necessidades que ele tinha chegado para nós, né? Se era que nós nos procurássemos ajudas, né, profissionais, nos compreendesse a necessidade dele. E isso foi acontecendo no decorrer dos meses, e quando chegou ao 3º mês, de fato, eles, né, os profissionais, no caso aí foi a fonoaudiólogo, junto com o otorrino, constataram que realmente ele tinha uma surdez profunda e que eles não sabiam, mas poderia ser reversível ao longo do crescimento e o desenvolvimento dele físico, por conta de que ele tinha nascido com as tubas, que são a ligação do nariz com o ouvido, né? Ou do ouvido com o nariz, que é um canal muito estreito, tinha nascido com elas colabadas. Mas até então não tinha uma repercussão de infecções, nenhuma até 3 meses, no primeiro aninho de vida. Só te interrompendo. Então, nesse caso, quando descobre essa surdez do Gabriel, entre aspas, a gente vê muito que a gente trabalha com famílias atípicas, Sim. com a inclusão na igreja, e a gente percebe que esse foi o primeiro luto, né? Sim. Que acontece todos os sonhos daquela criança, não que não seja, mas Sim. aquela criança absolutamente perfeita, que vai conseguir fazer todas as coisas, acaba que se destrói, né? Que acaba que você vai ter que readequar, como que eu brinco muito falando assim, resetar os sonhos. Exatamente. E começar outros, né? Exatamente. Não é isso? Eu falo que todo dia assim, recalculando rota, né? Exato. Também usando esse mundo digital, tecnológico para a nossa vida, para tornar um pouco mais leve, né? E aí nós olhávamos para ele, né? Eu e o meu marido e o João Vitor, muito feliz com aquele irmão, e a gente, não, aquilo era algo que nós é que iríamos aprender a lidar e ajudá-lo, mas nós não sentimos em nada desabonados, né? E não fomos mesmo, né? E aí, ao longo desta trajetória, veio ali a primeira infância, e aos 2 anos, eu amamentei até os 2 anos e 15 dias. Preciso assim foi porque eu tive que desmamá-lo, né? Nós tínhamos uma promessa do 3º filho, que é o Pedro. E coisas que só o Senhor mesmo pode nos conceder. Esses mimos de Deus, de falar direto ao nosso espírito, e Ele fala. Para quem às vezes duvida, isso basta ficar atento que Ele vai falar e a gente escuta e consegue discernir também. Então, Deus já havia falado desde o tempo de gestação do Gabriel que nós teríamos o Pedro, que é o filho mais novo. E aí, dentro deste período, Gabriel crescia e ele teve a primeira otite aos 2 anos e 4 meses, com ruptura do tímpano esquerdo. E aí nós pensamos, nossa Deus, agora, além da surdez profunda, é um quadro infeccioso manifestando. E aí o otorrino dele disse, olha, isso foi porque, exatamente, essa deformidade traz um acúmulo da secreção, né, que é o muco que deveria sair do nariz, escarrar, ou a criança não ia fazer isso, mas ele ia sair naturalmente, ser drenado ali atrás, né, do palato, que é o céu da boca, né, comumente chamado. Ele, no caso dele, não faz isso.
Então, acumula atrás da orelha e vai estufando o tímpano e por isso ocorreu essa ruptura. Ali nós pensamos, agora que ele não vai ouvir mesmo, não tem chance de o Senhor, às vezes, poder restaurar essa audição dele, porque havia uma esperança de ele passar a ouvir se essas tubas ganhassem um calibre que é considerado o padrão normal, né? Até a primeira infância, 7 anos, ali, o final da primeira infância. E aí, mas tudo era uma criança feliz, alegre, desenvolvendo, porém era muito recorrente. O uso de antibióticos para conter essa questão, secar, era como se fosse secar, fazer a secagem mesmo dessa secreção, não tinha nenhum odor, não tinha dor, né? O que nos alegrava, assim, de saber, amenizava esse sofrimento, é que não era uma otite dolorosa, ela é chamada de otite serosa, e aí ela não causava dor. E isso nos já aliviava, mas precisava de fazer uso do antibiótico, porque isso poderia gerar outras complicações. Mas chegou aos 7 anos e não aconteceu. Pelo contrário, foi constatado que ele não as tubas, não era, o colabamento dela não era a causa, mas não se sabia o porquê, mas era uma perda neurosensorial, não havendo a possibilidade de melhora nessa audição, porém, de maneira assombrosa, o Gabriel até aí ele já passou a ouvir de uma surdez profunda, voltou para o nível de uma surdez moderada. Ninguém explica cientificamente, não tem uma explicação, né? E para você, Rodrigo, como é que foi assim o choque, né, de estar envolvido logo tão cedo numa surdez, assim, no caso do Gabriel, no ter que encarar mesmo, assim, esse entre aspas problema de vai pra guerra ou chora sentado, né, vamos dizer assim. É aquilo que você falou, né, pastor? A gente não esperava, né? Mas o melhor é o depois, né? É igual a Lindaura falou. De uma surdez profunda para uma surdez moderada para leve, né? Aí a gente viu as mãos do Senhor agindo, né? Devido às orações, né? A gente orava muito por ele, igual oramos hoje pelo Pedro e pelo João Vitor também, e sempre crendo no agir de Deus, né? E Deus fez a obra. Amém. Até quando, né, ele esteve aí. O podcast chama Além de Sermão, né? E parece que é conto de fadas quando um pastor chega lá no púlpito, lá na frente, no altar, e começa a falar algumas coisas que a Bíblia traz desculpa, que a Bíblia traz respostas e que é possível que isso aconteça. E a pergunta que eu sempre faço, foi possível passar por isso, assim, confiando em Deus? Apesar, é claro, que vem aquelas perguntas, Senhor, onde você está? Por que eu? Né? Por que o Gabriel? Tantas questões, e quando a gente se depara diante de Deus por uma situação como essa, a gente já se encontra diante dele, já, Deus, hoje a oração mudou, tipo do porquê para o obrigado? Não, hoje eu agradeço a Deus, porque nós não queríamos vê-lo sofrendo aqui. E se ele continuasse, com certeza, né, ele ia estar sofrendo e nós também. Nós não queríamos isso. Por isso que a gente dá graças a Deus hoje. É difícil? Como é? É dura a dor da saudade. Bom, mas vamos rompendo, né? E Gabriel, depois da infância, ele vem crescendo, né, se desenvolvendo. Sim, bem. Ele entrou assim,
mesmo com essas questões do quadro, né, de otite recorrente, isso se dava em qual espaço de tempo? Isso era mudar o período, entrar no período sazonal, ouvir um mar frio e seco, isso já era um gatilho para essas otites acontecer. Só para né, as pessoas terem uma dimensão de como ele já era um milagre do Senhor. Nós vivemos o tempo inteiro vendo milagres acontecer na vida do Gabriel, e eu acredito que nós éramos esse também milagre para suportar, igual o pastor perguntou aí sobre a questão do o porquê, para quê. Nesta época nós nunca perguntamos a respeito disso, não havia esse questionamento. Nós pedíamos sempre muito ao Senhor que nos ensinasse, que nós achávamos que nós éramos tão capazes de cuidar de uma criança tão especial, que nos alegrava tanto, que ele nos ensinasse a ser o mais cuidadoso, porque nós éramos assim, totalmente, nos sentimos assim, indignos de cuidar de tamanha missão, porque nós vimos o amor de Deus em tudo. Ele era um menino que, de fato, ele crescia em graça e conhecimento da palavra de Deus. Por ele ter essa questão das otites, e só aos 7 anos que ele passou a usar os aparelhos, né, aditivos, que são os amplificadores, né, amplifica, né, vai aumentar esse poder de audição. Isso ajudou muito ele na alfabetização. A gente comprou a Bíblia em ação para ele, para alavancar o conhecimento da palavra de Deus. E ele passava horas lendo a palavra de Deus. Gabriel, ele lia por gosto tudo que tinha o cunho, né, de conhecimento bom, conhecimento da palavra. Ele gostava muito de pesquisar e ele fazia isso e sem nenhuma dificuldade nem esforço excessivo da gente, bastava estimular. Ele nesta ocasião, né, de que começou a usar ali as próteses auditivas, ele era muito responsável e ele assim nos surpreendia cada vez mais com a coragem que ele tinha de se assumir enquanto um surdo, né? Uma pessoa surda, mas que ele não deixava se abater nos dias que ele não podia usar esse aparelho, porque as otites elas não pararam de acontecer, por conta dessa tuba que ela continuou atrofiada. Mas a gente via a graça de Deus em tudo, no cuidado, no anseio dele de colaborar. Ele era muito colaborativo e a gente alegrava no Senhor por esta missão. A gente sentiu isso o tempo inteiro, que era uma missão. Quando chegou o período da pandemia, nós tínhamos ali a certeza de que tínhamos que ter muito cuidado, por recomendação médica, de não sair com ele de casa, mas tínhamos a certeza de que nós tínhamos e servíamos um Deus muito além daquilo que a gente poderia compreender. E por 9 meses da pandemia, nós conseguimos não ter o contágio, nem o contato com o vírus, né? E aí, até que de alguma maneira, né, nós ficamos muito restringidos, né, de receber visitas, de sermos visitas. Nossa vida social ficou muito restrita, inclusive de ir à igreja, né? Revezávamos entre eu e meu marido, indo num culto pela manhã, outro à noite, e assim seguia. Mas ele se contaminou com o vírus. Nós nos contaminamos e só percebemos a gravidade do problema quando ele manifestou com muitas, ali já com sinais de muita dor
né, de cabeça, dor frontal, e a gente não esperava que aquilo fosse ocorrer assim, de uma maneira tão grave, e dele evoluiu com um quadro de neutropenia gravíssima, que é a baixa muito grande, para se considerar neutropenia gravíssima, grave, né, ou gravíssima, a pessoa tem que estar com abaixo ou igual 500 células de neutrófilos. Ele internou com 700 de global, significa que esses neutrófilos eles estavam muito abaixo do que este número de 500, porque somando-se às demais células de defesa, como leucócitos e outras, dava este número apenas, e deveria estar em número de 4.500, 5.000, acima disso, para estar seguro, o indivíduo está seguro. Foram 29 dias de internação, isso em 2021. Saímos de lá com encaminhamento para o Hospital das Clínicas, para o Centro de Imunologia de lá. Quando eu pedi assim, encarecidamente para a médica que chefiava na equipe que cuidava dele em um hospital, né, grande hospital aqui de BH, e ela falou, não, nós não vamos deixar você sem resposta. Realmente, este quadro dele nos assustou. Não pegamos nenhum adulto com isso, com essa manifestação neutropênica, e principalmente criança, que não estava aparecendo nem gravidade naquela época, né? E aí ele passou, aí fez os exames de sangue, né? E através dos exames de imunoglobulina, dosagem, tudo, observaram que havia uma baixa funcionalidade desses glóbulos brancos. E apesar da imunologista ter dito para nós, olha, é muito sério se ficar sem o tratamento, que é o uso, né, geralmente inicia o ciclo de 21 dias de infusão da imunoglobulina, que são células de defesa de doadores. Uhum. E aí ela disse, mas também é muito sério o uso, porque é como se a pessoa recebesse um implante, né, um transplante ali de um órgão a cada 21 dias. Então, o organismo pode reagir rejeitando totalmente isso, mas isso nós temos todo o aparato, todo o cuidado aqui. O paciente está sob cuidado médico e de enfermeiros e técnicos altamente capacitados para isso. E aquilo, na mesma hora que nós, né, era eu que estava com ele nesse momento, meu marido passou para nos pegar neste centro, né, de atendimento, e eu chorava com tanto meu marido, olha, é difícil, mas nós vamos aceitar sim, começar esse tratamento. E ali nós pensávamos que Gabriel nós tínhamos achado esse tratamento para ele. Isso ele tinha quantos anos? Já? Ele tinha 10 anos. 10 anos. Tinha acabado de fazer 10 anos. Uhum. E aí, viemos para casa, com muita assim, certeza no Senhor, e ali nós acionamos a igreja. A igreja sempre foi o nosso porto seguro, né, Deus? Exatamente. E sempre ali nos ajudando, os pastores, né, incluindo o Senhor, sempre ali nos ajudando, fortalecendo e entendendo que a vontade de Deus ela é sempre, ainda que a gente não compreenda, boa, perfeita e agradável. Depois de 8 meses, ele fazendo o uso dessa infusão de imunoglobulina, onde eu chegava lá, era esse medicamento, ele essas células, né, que vem em frasco, né, tudo ali acondicionado como um medicamento, um fármaco, né, qualquer um outro, né? E aí ela tem que ser infundida muito lentamente, mas Gabriel tomava como se fosse um soro fisiológico sem nenhuma reação. E naquilo ali eu vi o cuidado de Deus. Naquela sala de infusão de imunoglobulina, eu tive a oportunidade de evangelizar pessoas ali,
Deus me deu estratégia. Ali eu creio que o Senhor me permitiu, e eu contava para o meu marido, porque ele sempre trabalhando, não tinha condições de estar acompanhando ele ali, né, deixando o trabalho, porque nós temos os outros filhos, e ele ficava ali, dando todo o suporte, cuidando do mais novo, levava às vezes para o trabalho, e o mais velho, a gente, né, já arrumava um jeitinho para ele ser no dia que ele também, a gente pegava ele mais tarde na escola. Era toda uma logística. Mas aquilo não era pesado para nós. Nós fazíamos com toda sinceridade, com uma gratidão ao Senhor, por saber que em tudo o Senhor estaria conosco e estava nos capacitando. Depois de 8 meses que Gabriel estava fazendo uso da imunoglobulina, muito bem sucedido, ele teve 2 dias depois da infusão, um vermelhidão nos olhos. Nós sabíamos que qualquer manifestação nós não poderíamos ficar com ele muito tempo em casa, e fomos com ele para o atendimento médico. E lá, de novo, ele com um quadro de neutropenia. E não se sabia qual era a causa, porque ele não tinha uma virose, sintoma nenhum de virose aparente. E assim foi de julho de 2022 até dezembro de 2022, 4 internações. Em uma delas, a gente estando em casa, Deus falou assim, as evidências mostrarão a minha cura. E eu pensava, eu contei para o meu marido, e nós pensávamos que aquela cura do Gabriel fosse aqui para a Terra. Em dia 4 de dezembro de 2022, o Gabriel se internou, né? A gente levou ele para o pronto atendimento com uma neutropenia. O global de leucócitos dele era as células que deveria, lembra, falando de número, de 4.500, acima de 4.500, estava apenas em 400. E ele chegou como no estacionamento do... Correndo, brincando com o Pedro no estacionamento, e nós gritando com ele, correndo atrás dele. 3 horas depois quieto, ele estava menino, como? correndo lá. 3 horas depois estava queimando de febre. Se contorcendo, quase tendo uma convulsão, e os médicos ali em volta falando, ele já foi medicado. O que nós podemos fazer agora é esperar se os medicamentos agirem, e esperamos que seja suficiente. E naquele momento havia assim no nosso coração uma certeza muito grande de que Deus não tinha perdido o controle. E por mais adversa que era aquela realidade da gente, a nossa fé nunca foi abalada. Amém. A nossa fé sempre manteve firme. Nós mantivemos firme, a nossa fé sempre se manteve no Senhor. E sabíamos que em tudo o louvor ao Senhor, ele estava sendo dado. E eu via neste momento, para poupar um pouco mais os outros 2 filhos que sofriam também com essa situação. Meu marido já tinha ido para casa com o mais novo e cuidar do mais velho também. Eu sempre orava com o Gabriel e recitava a palavra. E os médicos vendo tudo aquilo. Era impactante para eles ver a nossa fé. E depois de 64 dias que Gabriel estava ali naquele hospital, vidas se renderam, vidas se voltaram para os caminhos do Senhor. Né, pessoas puderam, assim, ainda ali naquele período de internação, falar, elas mesmas, sem que a gente pregasse propriamente a palavra, mas eu creio que era notório em nós a fé no Senhor, pela misericórdia do Senhor. Eles essa moça virou e falou assim, olha, diante do testemunho de vocês aqui, eu não posso resistir mais a voltar para os caminhos do Senhor. Ela já era uma jovem senhora e tinha saído dos caminhos do Senhor na adolescência ainda.
e ela nos noticiou que ela tinha passado o Réveillon daquele ano já dentro de uma igreja, mas o seu esposo e alguns outros da família dela. E a gente fica assim, ali a gente tinha certeza de que Gabriel fosse sair do hospital para casa terrena, mas ele foi para sua casa eterna. Foi difícil, foi muito assim, era naquele primeiro momento, né? Meu marido e eu assim nos sentimos como se tivesse arrancado o Gabriel da gente. Até que a gente entendeu que o nosso Deus, ele nos ama tanto, a ponto de quando ele percebe que a gente não vai suportar, e também os seus não vão suportar a dor física, a ponto de, às vezes, até mesmo desistir dele, ele toma para si. Ele não tirou o Gabriel de nós, mas ele tomou o Gabriel para si, porque ele já era dele. Ali, pega o papel para mim. Ele, na verdade, a gente teve tantas oportunidades. Profissionais que... Lembra da Bíblia que eu disse? Essa Bíblia, essa pessoa vendo a Bíblia, ela se entusiasmou tanto, e a gente, naquele momento, ficou feliz dela se entusiasmar. 4 meses depois que Gabriel se foi, essa moça disse que ela tinha se rendido totalmente ao Senhor Jesus. E aí a gente se viu assim, muito dolorido, mas percebendo o propósito de cada um de nós aqui nessa terra. Nós temos aprendido, né, Benzinho? Amém. Como? Gabriel, desculpa, pode falar. Não? Uma coisa que me marcou muito na minha caminhada assim, como pastor, eu tive o privilégio de ser um pastor talvez mais próximo dele, assim, ministerialmente falando, porque eu era o pastor ali do Ministério Infantil na época. Sim. Era quando ele resolve, por conta dele, sair do Ministério Infantil e estar com a gente lá em cima, no culto lá em cima, para ouvir a palavra. Sim. E você vem com a escuta, né, que ele colocava, e eu brincava demais com ele com aquela escuta. Os pastores geralmente ligavam na hora que ia pregar, no louvor eu já ligava e ficava, levanta a mão agora, galera. Se você está me ouvindo, levanta a mão. Ele ficava olhando, procurando assim, né, pessoal, pastor Tiago, tô aqui na frente. E a vontade dele de ouvir, de aprender, de estar ali, não ser mais um sentado, mas de estar ali sentado na igreja e ouvindo a palavra de Deus e se alimentando daquilo. Que eu lembro que quando geralmente eu ficava lá na frente e a gente prega, a gente consegue olhar, né, o rosto de cada um, eu percebia nele assim, uma vontade tremenda de beber e comer aquilo que estava sendo falado. Glória a Deus. Temor. E como era de esperado, eu chorando, né? E o Gabriel, ele me marcou muito em toda essa caminhada, assim, que eu olhava para ele, cara, esse menino é muito de Deus, e exemplo, claro, de vocês, né, dos pais, e de toda a família, amo de paixão Pedro, o João tem um pouco menos de contato, mas sim. Amo de paixão a minha filha, apaixonada de brincar com os meninos lá. Pedro, amo demais. Nossa, então, assim, é recíproco. E o Gabriel me marcou Glória de um exemplo de uma criança sedenta de Deus, em busca de fato a presença de Deus. Glória a Deus. É algo, sabe, pastor, que me marcou muito como mãe. Ele, né, na mesma hora eu mandei a foto assim para o Rodrigo. Neste dia, eu conversando com ele lá no hospital, nós estávamos ainda no quarto, ele ficou cerca de 8 dias, né, no CTI, no 9º, o Senhor recolheu, e ali eu falei, filho, você sabe por que você está aqui? E eu esperava assim que ele fosse perguntar por quê,
qualquer coisa dessa natureza. E ele falou assim, por punição, já choroso, porque ele tinha um temor tão grande, ele tinha tanto medo de estar indo contra as vontades de Deus. Eu falei assim, filho, o Senhor quer que depois que você sair daqui, você conte dele, ele fale. E naquele momento ele ficou tão em paz. Ele lia muito sobre as guerras, sobre os livros de reis, sobre esses, né? Ele gostava muito dessas aventuras, então ele conhecia sobre assim aquela linguagem cartunada, né, da Bíblia em ação. Então às vezes falava muito sobre eu usava muito esse termo punição. Então eu falei, não, filho, ali eu vi o Gabriel assim orando a Deus, ele desenvolvendo a sua comunhão com Deus. E as últimas palavras do Gabriel, antes dele ser entubado, a médica, humanamente, né, ela me falou, olha, fale para ele, como mãe, sobre o procedimento que nós vamos fazer. E aí, Gabriel, ele olhando assim para mim, eu conversando com ele, ele disse assim, eu falei, filho, expliquei para ele, falei, você sabe como que é, né? E aí ele falou assim, sim, eu sei, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estas foram as últimas palavras do Gabriel. O menino amoroso, naquele período ali que ele estava no quarto, eu pude vê-lo assim, ele abrindo mão do último presente que ele ganhou. Ele queria muito um relógio mais tecnológico e a gente deu esse relógio a Digital. ele, digital, né? E ele disse assim que ele queria que desse aquele relógio para o João Vitor. Eu falei, mas você esperou tanto para ganhá-lo? Ele falou assim, não, pode dar para ele. E ele assim, ele alegrava a equipe. É muito a nossa vida como cristão, sabe, pastor? Ela não é uma vida diferente dos demais. A palavra do Senhor diz que a chuva cai sobre o ímpio e sobre o justo, mas cai sobre o ímpio também. A pandemia, ela foi considerada uma peste que assolou ricos e pobres, todas as nações, todas as raças, todas as etnias, todas as crenças. E nós não poderíamos dizer que Deus foi injusto conosco. Nós víamos no Gabriel a maturidade que todos os pais às vezes esperam ver em um filho crente mesmo em Deus, mas às vezes lá para 20, 30 anos, nós vimos num garoto de apenas 12 anos. Tolerante, sábio, nunca reclamou daquela condição, suportava, e isso repercutiu muito na minha casa, tem repercutido e repercutirá com certeza até os fins dos nossos dias. O meu filho mais velho, ele reagiu com uma ponderância, eu vejo assim uma ponderância sobre a vida, se tornando assim uma pessoa mais madura. A dor nos amadurece. O Pedro, né, naquela dificuldade toda ali de separar-se do melhor amigo, ele demonstrou e tem demonstrado uma fé robusta para uma criança de apenas 9 anos. É muito bonito, né, Benzinho? Meu marido estava perto, quando ele chorando copiosamente porque tinha ido despedir o irmão. A médica, quando ela nos anunciou que não tinha mais como, enquanto médica, enquanto corpo clínico ali, enquanto alguém que levava a ciência, né, para curar, eles não tinham mais como trabalhar para livrar o Gabriel de uma morte física. Falo assim porque nós que morremos em Cristo, é só o nosso físico que morre, o nosso espírito
continua vivo no Senhor. Nossa alma é vivente, né? E ela falando para nós, e Pedro chorando muito, ele disse, olha, nós nunca mais vamos ver o Gabriel. E quando a gente disse para ele, veremos. Vai demorar, às vezes, um pouco na nossa concepção, mas nós reencontraremos com ele na eternidade. E aí ele secou as lágrimas e falou assim, então tá. Lógico, teve vários outros episódios de choro. Alguns brinquedos, ele não brinca até hoje, ele não voltou a brincar, como, né, o Lego, eles montavam inúmeras formas, né, carrinho, aviões. Ele ainda não faz não usa esse brinquedo ainda, não brinca, não usa a imaginação ainda para isso, mas acredito que o Senhor vai nos trabalhando, vai nos tratando, vai nos curando. E vocês percebem, a gente entrando no caso do luto, né? Sim. Com a reação do Pedro com a reação do João, que hoje a gente pode dizer que o João é um jovem adulto, né? Sim. Foi diferente no sentido de como que o João, a aceitação do João com relação à situação e a aceitação do Pedro, assim. Quer falar? Não pode falar. Mais ele é bem bom ouvinte, um vocês veem, né? Olha, o que eu percebo, o João Vitor, pela consciência um pouco maior sobre a morte, mas ao mesmo tempo assim, uma necessidade muito grande de não, digamos, entre aspas, não nos fazer sofrer mais. Ele se fechou muito, mas ele se fechou muito mesmo, e nós quisemos assim que ele procurasse uma ajuda profissional como um psicólogo, né? Ele não aceitou. Eu acredito que ele queria, às vezes, sei lá, sentir aquela dor, mas não queria se abrir com ninguém para a cura dela. Ele, assim, evitou muito o choro, mas hoje eu já percebo que ele se permite chorar, com o passar de alguns meses, e a gente percebe assim, ele conseguindo se permitir, porque ele percebeu que nós mesmo enquanto pais, nós nos fortalecemos tanto na palavra. E igual falei, assim, teve um momento que nós fomos tão visitados pela igreja que a gente já estava quase ficando assim, mais robustinho de tanto, né, pôr mesa de café e sentar, e ali nós chorávamos e tomávamos o café, que era o que nós aceitávamos mais como alimentação, né, porque a gente também perde o apetite para muito tipo de alimento, né, mas ao mesmo tempo nós assim tivemos irmãs maravilhosas que não só na época, naquele primeiro ano, que dia 8 agora fará 1 ano e 4 meses, né? E a gente, naqueles primeiros meses, a gente foi muito acolhido e continuamos sendo, graças a Deus. Essas irmãs continuam nos amparando dia a dia, assim, semana a semana, como vocês estão, como vocês estão. E nós sabemos que nós temos uma família. Além da nossa família biológica, né? Da nossa família núcleo, nós temos uma família eterna, que é a igreja, para a glória do Senhor, que tem cuidado muito da gente, né? Acredito que, assim, o que a gente pode passar para a igreja seria, assim, que nós vamos chorar. Enquanto pais, o luto, este primeiro momento, seria o fechamento dessa ferida. Eu diria que ela está com a pele, assim, muito fina. Qualquer coisa ela sangra. Hoje ela está muito, assim, ainda sensível. Com o passar dos anos, eu acredito que vai ter uma cicatriz, mas é diferente das demais feridas. O luto de um filho
ou de uma pessoa que eu acredito que tem muita interação com ela, depende muito da gente crer que Deus pode nos ressignificar como pessoa, como ser humano, e aquela situação vivida, ela não pode se tornar tão drástica na nossa vida, já que foi tão lindo o viver com essas pessoas. O legado que o Gabriel deixou, eu creio que será eterno, não porque ele é diferente das pessoas, mas porque quem faz a diferença habitou nele e habita, e hoje ele habita com ele, que é o Senhor Jesus. Amém. E a gente lembra do Gabriel todos os momentos. É como se se vocês nos veem em qualquer lugar, nós vamos estar bem por conta do Senhor. Mas nós pensamos na mesma intensidade, porque eu estava conversando esses dias com meu marido, a nossa necessidade de pais para suprir a necessidade de um filho, ela é intrínseca, nós trazemos conosco isso, né? E ela não encerra quando o Senhor leva o nosso filho. Nós aqui precisamos de ressignificar. Nós, assim, estamos um pouquinho cansados, né, Benzinho? Ok. Porque nós nos debruçamos no trabalho ministerial, graças a Deus, que é terapêutico, é revigorante e é curativo. E é maravilhoso, porque lá nós não falamos de nós falamos de um Deus que cura, que Ele salva, que Ele liberta e que Ele leva para o céu. Amém. E isso é inesgotável. Essa é a nossa alegria de saber que esse momento cronológico aqui, ele é muito pequeno diante do Kairos de Deus, que é o tempo perfeito. Eu entendo que para passar por estes momentos de luto, se você não tiver amparado, principalmente pela igreja, como nós estamos sendo amparados, é muito difícil passar. Quem não tiver esse apoio, né? O apoio que nós estamos tendo até hoje. No dia do falecimento mesmo, nós tivemos um apoio, assim, incondicional dos nossos pastores, dos demais pastores. O pastor Eli colocou à disposição para nos atender em tudo. Isso nós somos gratos a eles e a Deus. Porque se não for assim, é muito difícil passar. Esse apoio ele é essencial. Eu acho que o caminho mais certeiro. E está envolvido também. Sim. No ministério. Isso é Esforçar, importantíssimo. né? É importante, né? Estar em comunidade e em comunhão, né? Exatamente. A importância dessa caminhada juntas, eu falo até mesmo família e igreja. A Bíblia fala, né? Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Exato. Eu acho que falta muito, né, das igrejas, assim, de uma forma geral. Nós temos um bom exemplo aqui, mas na totalidade de igrejas, né, de abraçar mais, né? Sim. Os membros, de conhecer mais. Uma coisa que o pastor Eli fala muito lá na nossa igreja, e eu tomei como uma grande verdade na minha vida, é que a gente precisa... Um bom pastor é aquele que cheira ovelhas. Né? E um exemplo, o testemunho que vocês têm dado aqui, né, nesse momento, que eu já conheço e choro todas as vezes que escuto, é estar junto, lado a lado, né, ombreando aí com a igreja
por algumas pessoas pensam ao contrário, que a igreja vai estar próximo de você querendo te sugar alguma coisa, que seja tempo, dinheiro e etc., que não é a intenção das igrejas, várias igrejas sérias que existem hoje aqui. Mas é muito importante, eu acho, que nesse momento de perda, e que eu costumo dizer, e tive a oportunidade de falar isso no dia do velório do Gabriel, é que não é uma perda emocional apenas, uma perda, uma dor carnal, daquelas que... É só quem passa aqui. Exato, e eu acho que não existe, a não ser quem perdeu um filho como vocês, não tem a dimensão do que é essa dor. Recentemente eu tive o meu tio, para mim, como pai também, e eu senti muita dor. E me veio na cabeça, imagina a dor do Rodrigo e da Lindaura, dos pais, das mães que perdem os filhos, que deve ser absurdo. E eu quero, nesse momento, agradecer a vocês, assim, de uma forma... Não... mas agradecer por deixar a gente ter participação, assim, e deixar a gente abraçar, sabe? Sim. Indiferente de situações e tudo, confiar em mim como pastor, com os outros pastores. Sim. Porque é tudo que a gente mais quer nessa vida. Sim. De poder abraçar, de poder ficar junto, de poder caminhar junto, sabe? Amém. Obrigado. E não Obrigado. tem, para nós, né, Benzinho, assim, não tem, acho que não teria significado guardar para nós algo tão lindo. Como eu disse, desde o início, foi um privilégio ter, né, a graça de ter um filho atípico. Somos uma família atípica e não deixamos de ser. Sim. Porque é tudo diferente. Eu vejo o nível de interação com a vida, e tanto do João Vitor, que é o filho já adulto, quanto do Pedro. A gente vê o Pedro, a capacidade que hoje ele tem de acolhimento com as crianças atípicas, sem nenhuma, a gente vê assim, sem nenhuma barreira, e isso eu acredito que a gente vê que são pessoas que farão uma grande diferença para acolhimento e mostrar para todos que a família atípica ela precisa ser abraçada e a gente também precisa deixar ser abraçado para que a gente possa receber o que tem também para receber, que as pessoas se permitam um pouco mais a amar e ser amado. A gente não pode ser aquelas pessoas que retêm algo que o Senhor nos deu tão lindo, que é uma comunhão com Ele, através de uma dificuldade, sim, de uma dor muito grande, sim, mas que ela não deve ser velada, mas compartilhada para crescimento de todos. E nós somos um corpo. Eu acredito que da mesma maneira que eu sentiria dor por qualquer um dos meus irmãos na igreja, eles também sentem por mim, num impacto, numa dimensão diferente, por não ser a pessoa que está vivenciando esse luto diretamente, mas dadas as devidas proporções, respeitar, amar e caminhar, igual o senhor falou, crescer juntos, né? E é isso, né? Às vezes, saber até relevar algumas, não chore, não é que não chore, não sofra. Isso. Eu acredito e aprendi a entender isso, que não chore porque é pequeno, Isso. mas não sofra porque ele está muito bem. E ao Senhor toda a honra e toda a glória, né? Amém. Esse é o nosso consolo, saber aonde ele está. E com quem? Isso é primordial, com quem está. E um que dia nós nos vamos- encontraremos. Para todos sempre, né? Amém. Isso nos consola muito. Amém. Não. Rodrigo e Lindaura, agora duas perguntas. Na verdade, uma pergunta e um pedido. Primeira pergunta. Qual foi a maior lição que vocês tiveram, que vocês aprenderam com Deus nesse período de luto? Que eu imagino que vocês não
passaram totalmente pelo luto, que existem experiências e vocês vivem as suas, cada um individualmente, de uma forma especial, especificamente com Deus. Sim. Mas qual foi a maior lição que vocês têm aprendido com o Senhor nesse período de luto? E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo nesse momento, né? E falasse alguma coisa, deixasse uma mensagem para essa pessoa, para que ela, uma mensagem de ânimo, de esperança, sabe? Amém. A lição, eu tenho certeza, eu creio que Deus usou Gabriel, que é amar. Ele nos ensinou a amá-lo como ele nos amava. Ele nos amou, não foi só em palavras, escrevendo e desenhando. O desenho ele fazia de toda a família, todo mundo. Só que quebrava meu galho, né? Porque era um palito. Era um palito. Mas foi lindo, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus usou ele. Amém. E muito. Amém. Uma mensagem. Ele nos ensinou assim, né, através da vida, né, do Gabriel, nós pudemos assim aproximar de Deus e não nos vitimamos, mas passamos a entender que somos alvos do amor de Deus em tudo e que o Senhor nos amparou e na sua sublime e graça e misericórdia, Ele tem se manifestado com seu amor sobre nossas vidas. E para vocês que estão, às vezes, passando por um momento tão difícil, que é o momento do luto, da dor, lembre não só das coisas boas que vocês viveram com essas pessoas, tão amadas, tão queridas, mas pensa no que vocês aprenderam e aprenderão de Deus para ensinar também. Eu quero estar cada dia mais disposta e minha família também disponível para serviço do Senhor e para a glória dele, para que ele se torne mais conhecido através, ainda que seja na minha dor, ainda que seja com lágrimas como aqui, mas que ele se torne conhecido e engrandecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer fazer uma oração, Lindaura, Rodrigo? Amém. Vamos. Amém. Pode? Pode. Eu? Uhum. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez, neste momento, nos colocarmos diante do Senhor. Sim. Ó Deus, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu poder sobre as nossas vidas. Sim. Deus, quão bom e agradável é que nós andemos em união, Sim. assim a Tua palavra nos diz. E é verdade, Pai, nós podemos, nesta tarde, colocar aqui situações tão delicadas, mas sabendo que o Senhor é quem nos contempla, e em cada uma dessas falas, o Senhor com certeza foi exaltado, Sim. porque este é o objetivo deste momento aqui. Verdade. Este é o objetivo de estarmos aqui e de prosseguirmos, ó Deus, aqui nesta terra, até que cumpramos, ó Deus, o ide do Senhor aqui. Verdade. E certos de que um dia, em uma grande comissão, estaremos todos juntos diante do nosso Deus e Pai, alegrando com aqueles que já se foram, e nós queremos abençoar aqueles que ouvirão essa mensagem chegarão até a eles, que eles possam desfrutar de uma certeza de vida eterna em Cristo Jesus, Sim. que Ele é o nosso grande e poderoso Deus, o nosso Salvador, que nos redime e que é suficiente em tudo em nossas vidas e em cada situação Ele nos eleva, porque assim o agrada. Em o nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém. Daura, Rodrigo, obrigado por compartilhar toda essa história, obrigado por compartilhar vidas, né? Amém. Mais uma vez eu falo, seu filho foi um exemplo de criança, um exemplo de membro da igreja, um exemplo de amigo que eu tive. Amém. Foi muito bom, muito Amém. bom compartilhar esse período com ele e com vocês, muito bom. Glória a Deus. Chegamos ao final
mais um podcast, aí além do sermão. Espero que Deus tenha falado do seu coração. Se você esteve conosco até aqui, eu te peço em nome de Jesus, curta, compartilha para todos os seus amigos. Não deixe de levar essa mensagem que nós tivemos aqui para a pessoa que você ama. Não deixe de dizer eu te amo para a pessoa que está do seu lado aí, talvez esperando uma ligação sua. Não perca essa oportunidade. E mais uma vez, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e faça com que a sua vida tenha grandes obras e que Deus possa mover o sobrenatural para que você consiga sorrir mais uma vez. Tem esperança, o Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.